Olá, muito boa tarde. A política e a paz. Dois eixos para analisarmos 2 anos, o de 2018 e o de 2019. Primeiro para olhar acontecimentos que ficam na história deste ano e depois para perspectivar o ano que começa, sempre tendo por fio condutor a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Uma análise que fazemos com o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa e votos de um ótimo e Feliz Natal. Assim também. Neste último dia do ano, queremos olhar os acontecimentos que passaram e o ano começou com uma votação no Parlamento sobre a eutanásia. Que sinal foi esse dado à sociedade pelo mundo da política? Bom, este tema de eutanásia está na ordem do dia, não só em Portugal, como noutros países, em Espanha, em França, em Itália. Também não está encerrado, esta votação não encerrou a discussão do tema. Mas pode ter sido significativo? Mas foi significativo na medida em que eu penso que foi também o resultado de uma mobilização da sociedade civil. Da informação sobre o tema. A Igreja empenhou-se, também a classe média, a classe médica. Também é significativo o facto de ter havido, penso pela primeira vez em Portugal, uma declaração interconfessional sobre um tema moral como este da eutanásia. Portanto, várias religiões assinaram um documento de rejeição da proposta de legalização da eutanásia. É um sinal de que realmente houve uma mobilização, um alerta que foi rejeitando a se calhar, se não despenalização. tivesse havido essa mobilização, certamente, penso eu, a votação teria sido diferente, porque, de facto, muitos deputados foram sensíveis a esse alerta para o que estava em causa, um princípio estruturante da nossa civilização, da nossa ordem jurídica, a inviolabilidade da vida humana, e, portanto, acho que é de assinalar esse facto. Foi uma ocasião de boa política, como diz o Papa na mensagem para o Dia Mundial da Paz? Eu acho que sim, quer dizer, o Papa diz que a boa política está ao serviço da dignidade das pessoas, está ao serviço da vida, ao serviço da dignidade das pessoas, dos direitos humanos, da paz, e, portanto, foi também uma ocasião de participação, para além daquela participação que normalmente se entende como participação através de partidos políticos. Muita gente se empenhou dessa forma, portanto, sem nenhuma ligação a partidos políticos, e viu o resultado também desse seu esforço. Mesmo quando não se vê, é sempre bom. Portanto, esta participação a que o Papa apela também nesta mensagem foi um exemplo. E o debate em torno da despenalização da eutanásia e a votação que teve foi uma afirmação de que temas fraturantes não vão na onda de movimentações mais populistas, deixe-me chamar assim, mas quando há de facto o debate e a informação sobre eles, eles acontecem, tendo em conta de facto o que está em questão. Pois é, isso que eu acho que é importante, quer dizer, não nos deixarmos, neste tema como noutros, não nos deixarmos guiar pela superficialidade, por uma análise que às vezes é incompleta das situações, às vezes um apelo a um sentimento que não tem em conta todas as dimensões do problema, as dimensões éticas e depois as consequências que pode haver, que vão para além do caso concreto, e o exemplo de eutanásia é esclarecedor a esse respeito, mas serve também para outros, não é? Ligado ainda a esta temática da vida e da inviolabilidade da vida humana, falemos da pena de morte. Enfim, foi já mais recentemente que o Papa Francisco se referiu a ele, desafiando os países a rejeitarem de facto a pena de morte e naqueles em que legalmente isso ainda não é possível para desenvolverem uma moratória. Sim. Que avanço está aqui dado também? Cá em Portugal, se calhar não nos diz muito, porque fomos dos primeiros países, ou até o primeiro, a abolir a pena de morte. Portanto, é uma questão adquirida, que não é objeto de discussão, mas não é assim em todos os países. Às vezes esta posição da Igreja, em alguns países, é uma posição contra a corrente, contra o sentir mais comum da opinião pública. Mas é significativo que o Papa tenha tomado esta posição firme, também na perspectiva da evolução da doutrina da Igreja. O Papa disse que não é uma ruptura, mas houve quem o criticasse por isso, por ser de facto uma posição diferente daquela que foi assumida por outros Papas.
Não recentemente também o Papa João Paulo II deu passos muito significativos no sentido da rejeição da pena de morte, mas agora também por uma questão de princípio o Papa Francisco disse um não absoluto à pena de morte. Isto não se verifica... Fazendo portanto, disso também, doutrina, não é? Que está aí também uma... E, portanto, foi alterado o catecismo da Igreja Católica nesse sentido. É importante eu acho que isto é importante porque significa, de facto, que este tema da inviolabilidade da vida humana tem implicações vastas e deve haver uma coerência na defesa desse princípio, quer em relação à eutanásia, como há pouco referimos, quer em relação ao aborto. Também houve passos significativos em sentido negativo neste ano, designadamente o referendo que houve na Irlanda, um país que até há pouco tempo era bastante restritivo a este respeito, mas há esta coerência que é importante assinalar. E a evolução, e o Papa tem-no dito, esta evolução da doutrina não é uma ruptura porque se faz sempre numa perspectiva de uma maior fidelidade àquilo que é a autenticidade da revelação cristã, ao Evangelho, não é? Portanto, é nesta perspectiva, não é por ser mais conforme à mentalidade corrente, que é hoje mais sensível à abolição da pena de morte do que o era no passado, que a Igreja evolui. A Igreja evolui numa perspectiva de uma maior fidelidade ao Evangelho, que é portanto, é também, além do valor da vida como um dom de Deus, a crença de que a pessoa pode ser sempre reabilitada. E a pena de morte fecha essa possibilidade. Portanto, também a perspectiva de uma pena que sem deixar de censurar o ato criminoso, acredita na possibilidade de reabilitar a pessoa, é mais conforme ao Evangelho, porque no Evangelho vemos a parábola do filho pródigo, que é elucidativa também na perspectiva da ética cristã. Afirmando sempre, de facto, sempre essa possibilidade. Nós já vamos falar de outros casos de justiça, nomeadamente aqui em Portugal. Continuando neste paradigma da afirmação da dignidade da vida humana, pedia-lhe para referir tomadas de posição da Comissão Nacional de Justiça e Paz ao longo deste ano que foram nesse sentido, seja no âmbito da mobilidade humana, dos migrantes e dos refugiados, seja na dignidade da mulher, seja nas igualdades sociais. Foi essa preocupação de fundo que levou às diferentes tomadas de posição? Sim, começando por a questão dos imigrantes, eu recordo a mensagem, hoje estamos a falar da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz de 2019. Vamos recordar a do ano passado, 2018, que se mantém atual. Era precisamente sobre a questão das migrações. As migrações como uma oportunidade para a paz, não é? Não uma ameaça, mas uma oportunidade para a paz. O que é certo é que durante este ano se reforçou uma corrente cada vez com maior influência política que vê as migrações como uma ameaça. E, portanto, que até assenta muito num discurso de hostilidade para com os imigrantes, como se fossem a origem de todos os males. Esta corrente está a ganhar cada vez mais apoio em vários países, não em Portugal, até agora, não é? Isso temos que reconhecer, e o Papa tem-se oposto muito claramente a essa corrente. Eu participei num congresso que se realizou em setembro no Vaticano, organizado pelo Vaticano e pelo Conselho Mundial das Igrejas, portanto representando muitas outras igrejas e comunidades cristãs, cujo tema era precisamente o chamado populismo nacionalista, ou o nacionalismo de exclusão, quer dizer, a afirmação do interesse nacional como algo contrário a esta dimensão de fraternidade universal, que não é o patriotismo, não é? São coisas diferentes. E, portanto, este tema acho que é um tema marcante deste ano. Logo nessa mensagem, o Papa Francisco apelou a que os Estados ratificassem os pactos globais das Nações Unidas sobre refugiados e sobre migrações regulares, ordenadas e seguras. Esses pactos, de facto, foram assinados. Infelizmente, não tiveram a adesão de todos os países, mas o Vaticano assinalou esse facto, saudou esse facto, portanto, que representa um acordo de uma parte muito significativa da comunidade internacional, no sentido de ver estas migrações como um fenómeno que é incontornável e que deve ser visto nesta perspectiva
portanto, uma oportunidade para a paz. Se forem, de facto, isso é também se forem concretizados, não é? Não, pronto, mas também a ideia do pacto é de que as migrações devem ser reguladas, portanto, não devem, portanto, ser pura e simplesmente objeto de um descontrole com ele, porque isso também tem inconvenientes de várias ordens, também na perspectiva dos interesses dos migrantes. Sobre a dignidade da mulher, a tomada de posição foi da Comissão Nacional de Justiça e Paz? Nós tomamos essa posição. Há, habitualmente, no Dia Internacional da Mulher, declarações nesse sentido. O que quisemos pôr em relevo foi um aspecto que também o Papa Francisco tem assinalado, que o futuro da humanidade depende da aliança entre o homem e a mulher. Portanto, a aliança que supõe que não haja uma subordinação, que não haja uma opressão. Também, ao longo do ano, houve vários movimentos em vários países que chamaram a atenção para situações em que a mulher é vítima de violência, de assédio, etc. E o nosso objetivo foi esse. Não é? As desigualdades sociais também foi um tema que foi objeto da nossa reflexão, porque partimos, portanto, de uma verificação, de um estudo que dava a entender que, apesar durante a crise não se atenuaram essas desigualdades, portanto a crise foi sentida de uma forma muito diferente por vários setores da sociedade e de uma maneira particular os vencimentos das pessoas do topo, não é, que tiveram até um aumento, portanto a desigualdade entre os vencimentos mais elevados e mais baixos em Portugal é escandalosa. Nós dissemos, não Sim. somos só nós que o dizemos. Isso também, no confronto com outros países, é até mais acentuado, não é só em Portugal, também há outros países em que ainda é mais, mas é um aspecto que nós quisemos pôr em relevo porque o sentido de pertença a uma comunidade nacional ou comunidade internacional é posto em causa quando há estas desigualdades tão acentuadas. E serão essas desigualdades que estão na origem de greves que foram multiplicadas nos últimos meses? Pois não sei, sinceramente, teríamos que ver caso por caso Mas o que é que mostram essas greves e o que dizem à sociedade e nomeadamente há uma certa insatisfação. Também quero chamar a atenção que às vezes não são as pessoas que fazem greve as classes mais prejudicadas, não é? São aquelas que têm uma maior força reivindicativa e, portanto, também têm a possibilidade que outras não têm. Portanto, às vezes, digamos, encarar, não podemos ignorar também os motivos que podem estar na origem destes movimentos, mas não podemos esquecer aquelas pessoas que não fazem greve e que se calhar estão em situações mais graves. Ainda têm salários mais baixos e justiças maiores. O Dr. Pedro Vaz Pato é juiz, portanto é do ambiente da justiça. De que forma é que acompanha, enfim, os processos que deixam marcas na sociedade, seja pelo tempo que demoram a serem concluídos, seja pela suspeita que levantam contra um número cada vez mais alargado de pessoas? Eu não me vou pronunciar sobre os processos concretos, não. Também é sempre bom não emitir juízos antes de condenações definitivas, mas, de facto, e também, se calhar, fazendo referência à mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz deste ano, a política ao serviço da paz. O Papa, nesta mensagem, chama a atenção para a dignidade da política, da missão dos políticos. Fala da política como uma iminente forma de caridade. Não é a primeira vez que o faz, não é o primeiro Papa que o faz, mas coloca, de facto, a política num nível de exigência ética bastante acentuado. E isto num contexto em que há, de facto, uma grande descrença em relação à política. E alguns processos judiciais têm a ver, precisamente, com políticos e com vícios da política, que o Papa também denuncia de uma forma muito firme. Fala numa dúzia de vícios, não é? Fala em vários vícios, entre eles a corrupção, a apropriação indevida de dinheiros públicos, portanto, a política fora do âmbito das regras do direito, mas esta perspectiva da política é importante salientar, pôr em relevo, porque estamos num contexto, como eu dizia, de descrédito, não é? Que leva muitas pessoas a abster-se de votar ou a deixar de se empenhar na política, pensando que a política para o fazer teriam de ceder a compromissos no plano ético, mas não é assim. Não é assim. Aliás, é significativo que na mensagem do Papa seja feita uma referência a uma conhecida, um texto conhecido do cardeal Vantuan, que foi presidente do Conselho
Pontifício Justiça e Paz, que tem o seu processo de beatificação em curso. Este texto é sobre a bem-aventuranças dos políticos. Dos políticos, sim. São bem-aventurados os políticos que servem o bem comum, que têm uma alta noção da sua missão, que constroem a unidade, que sabem escutar, que não têm medo. E outras bem-aventuranças, não é? Mas, a credibilidade, a unidade, a coerência. É bom ter isto presente, e é bom ter desta mensagem do Papa reter o conceito que é colocado da política. Isto vinha a propósito dos processos judiciais, portanto, que têm, até porque mensagem... alguns deles têm a ver precisamente com estes vícios da política. Não são só os políticos que são objeto de processos judiciais, mas também o são, e o facto de existirem não significa necessariamente que antes não existissem estes vícios da política. Se calhar não eram denunciados e, portanto, é o facto de serem investigados, objeto de processos judiciais, é um facto a assinalar como algo de positivo. Em todo caso, o Papa alerta para o poder estar em causa o ideal da vida democrática autêntica, por causa precisamente dos vícios da política, enfim, e do que decorre desses vícios da política. Atinge, nomeadamente, a política em Portugal esta ameaça? Sim, pois, se nós virmos, portanto, a questão da abstenção, que é crescente, não só em Portugal, como noutros países, também a respeito portanto, esta abstenção em Portugal e noutros países verifica-se de uma maneira particular nas novas gerações e, portanto, este descrédito em relação à política é acentuado nas novas gerações. E o Papa, a propósito da boa política, não é? Ele fala várias vezes da boa política, diz que a boa política é aquela que estimula a participação dos jovens, que acredita, que encoraja as vocações, os talentos dos jovens, porque cada pessoa, cada geração traz sempre algo de novo, encerra em si uma promessa de novas relações e, portanto, esta renovação que trazem os jovens à vida social, à vida política, é algo que o Papa estimula, incentiva. Encorajando a promover os talentos juvenis. E que define como algo que caracteriza a boa política. O Papa é sensível a esta marginalização dos jovens que se verifica quando há taxas tão elevadas de desemprego juvenil em muitos países, ele já várias vezes falou disso, e nesta mensagem acentua a importância da boa política como aquela que incentiva a participação dos jovens e também outro aspecto que tem a ver com aquela questão dos imigrantes, não é? Que estimula a confiança no outro. Porque estes movimentos que atribuem todos os males ao estrangeiro assentam no medo do outro, na falta da desconfiança em relação ao outro. E contra isso que o Papa reage nesta mensagem. E a partir dos tais vícios da má política, não é? O Papa diz que podem colocar em perigo a paz social. As greves são sintoma disso? Sim, são sintoma disso. Não só da paz social, como da má política. Pois, vamos ver, eu não sei, teríamos agora que analisar caso por caso. Eu não estou a dizer que qualquer greve ou qualquer movimento, por exemplo, estes movimentos que há agora em França, que foram muito falados, são sintoma de um mal-estar e de um divórcio entre a classe política e os cidadãos. Agora, eu não estou a dizer que todos estes movimentos têm porque às vezes também estão associados a este populismo, não é? Sim. Como isto se verifica agora em França. Portanto, não estou a dizer que todos estes movimentos vão no bom sentido, no sentido de uma meia. São um sintoma que não podemos ignorar, mas também não sei se às vezes os meios utilizados são os mais corretos, não é? Como em relação às greves, também não sei se por vezes não esquecem a dimensão, os prejuízos que trazem para a população em geral, e há uma sobreposição de interesses particulares em relação ao bem comum. Mas não podem ser ignorados neste sentido de sintoma de um mal-estar, sim. Diz o Papa também na mensagem, e gostava de terminarmos com essa perspectiva, que cada um pode contribuir com a própria pedra para a construção da casa comum.
implicando todos na causa política também. Talvez essa frase seja uma boa síntese daquilo que é a mensagem do Papa, daquilo que tem a ver com a democracia, não é? Portanto, a democracia em que cada um tem um papel importante a desempenhar, com a política, portanto, a participação política tem a ver com isso, cada um tem um contributo a dar à construção da cidade. É uma boa forma também de reagir a este absentismo, a este desinteresse, mas também, quer dizer, este desinteresse, este absentismo, às vezes decorre dos próprios políticos, quando há alguma iniciativa da parte da sociedade civil, às vezes quase a desprezam, quase a ignoram, não é? E, portanto, os cidadãos que se abstêm também não são os únicos culpados. Às vezes também o fazem porque qualquer tipo de participação não tem aquele eco, aquela receptividade que deveria ter. O Papa, ao falar da boa política e não de bons políticos, está a dizer que esta mensagem se dirige a todos. Porque a política depende de todos. Exato, portanto, ou se quisermos, todos somos políticos, de alguma maneira, todos somos atores, temos esta tal pedra a construir na casa comum. Mas não deixa de fazer uma referência aos políticos profissionais, digamos assim. Claro. Mas é dirigida a todos. A boa política, todos a podemos e devemos construir. Fica esse desafio para o ano que começa. Dr. Pedro Vaz Pato, obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar a mensagem do Papa e a olhar o ano que termina. E felicidades para o ano de 2019. Também para o programa. Muito obrigado. Mais logo o programa que lhe apresentamos na Antena 1, de segunda a sexta-feira, às 22h45, conta com o contributo dos vários colaboradores da Eclésia, com as suas perspectivas pessoais para o ano novo. Votos de uma ótima tarde, feliz ano novo e até amanhã, se Deus quiser.